Sejam muito bem-vindos, meus maravilhosos e maravilhosas que tenham aquário no mapa astral. Vamos falar agora sobre 5 revelações que acontecerão em breve. 5 coisas que se darão muito rapidamente, talvez nas próximas horas, em 2 ou 3 dias, em uma semana, no máximo uma semana e meia. Mas aqui eu trago revelações para o curtíssimo prazo. Muito importante que vocês guardem nos corações maravilhosos de vocês todos os conselhos, alertas e direcionamentos que essa leitura vai trazer. Eu tenho certeza que este vídeo não está chegando até vocês por acaso. A espiritualidade tem algum desígnio e quer que vocês saibam. Então é importante ouvir, meditar, guardar todos os conselhos nos corações maravilhosos de vocês. Tem coisas que não fazem sentido naquele momento, mas passam a fazer sentido algum tempo depois. Vamos lá! A revelação de número 1 é muito mais um puxão de orelha do que uma benesse ou até mesmo um alerta. Diz respeito a uma pessoa que já de muito tempo vive às custas do pai e da mãe, tá? Ou vive às custas de um outro casal, não sendo o pai e a mãe, pode ser o irmão e a cunhada, a irmã e o cunhado, mas eu vejo alguém que vive às custas de um homem e de uma mulher. E a pessoa nem se toca que está sendo um fardo para este casal. Continua de alguma maneira buscando ajuda, buscando guarida, não sei se morando na mesma casa, achando que o casal tem alguma obrigação para com os problemas financeiros de vocês. Meus amores, essas pessoas não têm mais responsabilidade com vocês, exceto se por algum motivo as minhas leituras estão sendo transmitidas a menores de 18 anos. Eu deixo claro para o Google que eu só quero que gente maior de idade assista ao meu conteúdo. Então, vocês acharem que está tudo certo, viver às custas de alguém, depender da ajuda deste casal, talvez até sem dar algo em troca, é uma grande de uma infantilidade, com o devido respeito da colocação, até falta de vergonha na cara, tá? Empoderem-se de alguma maneira, aprendam a viver com os próprios ganhos, porque depois dos 18 anos a gente precisa se independer. Tudo bem que uma pessoa 18, 19, até 23, 24 anos, morando com os pais, é totalmente pertinente. Eu mesma morei com os meus pais até os 21 anos, quando eu me casei. Mas acima disso, além da pessoa morar, ainda comer às custas, ainda achar que os pais têm responsabilidade com as despesas de vocês, é um pouco demais. E aqui os meus mentores não estão para criar mundo Disney, e nem eu. A gente vê, a gente orienta para que vocês tomem providências na vida, no sentido de ter uma vida cada vez mais próspera. Eu tô vendo alguém de aquário parasitando um casal sem ter a vergonha na cara de entender que vocês já estão em tempo de se empoderarem sozinhos. Ah, mas eu fiquei desempregada e meu pai se propôs a me ajudar. Não é com você que eu estou falando. Aqui eu não falo com pessoas que estão desempregadas há 2, 3, 4 meses, ou que de repente passaram a morar com os pais depois de algum perrengue. Não, eu falo sobre pessoas que estão explorando o pobre casal e não é de agora, já tem algum tempo. Mesmo que esse casal seja bem abonado, tenha uma condição mais enriquecida, vocês precisam criar juízo e vergonha na cara, no sentido de parar com essa graça. Pai e mãe não têm obrigação de sustentar marmanjo e marmanja que tem força para trabalhar. Se você é um pai nessa situação, se você é uma mãe nessa situação, independente do signo, né? Obviamente alguém tem aquário, ascendente, solar, Vênus. Cortem essa mordomia para que a pessoa que está se aproveitando de vocês aprenda a andar com as próprias pernas. Eu tenho algum marmanja que come às custas dos pais e acha que tá tudo normal. Ah, meu pai paga a escola do meu filho e tá normal, nossa, eu não vejo problema com isso. Meu sogro, de repente, minha sogra arca com alguma responsabilidade. Gente, maturidade antes de mais nada, tá bom? Depois de uma certa idade é nossa obrigação moral cuidar dos próprios passos. Pais são responsáveis por nós até os 17 anos e 11 meses.
e depois nós nos tornamos responsáveis pelos nossos pais idosos. Meus pais são idosos, mas são completamente independentes. Têm aposentadoria, moram sozinhos, são saudáveis. Quando eles chegarem em um estágio onde eles não possam se cuidar, ali inicia a minha obrigação, a minha responsabilidade. Agora, pais se responsabilizando por marmanjos e marmanjas, talvez até pelos netos, é descabido, é um descalabro, como diria uma finada tia minha. Então fica o conselho se vocês estão vivendo essa situação. Cortem asinhas folgadas de quem quer que seja e tomem vergonha na cara para não explorar pessoas que não são obrigadas a sustentar vocês. Vamos lá. Na revelação de número 2 eu tenho um problema aqui. Eu vejo uma pessoa que está em uma relação ilusória. Essa relação pode ser um triângulo, um namoro, um noivado, uma união estável, um casamento. De repente vocês estão ficando, de repente vocês trocam alguns carinhos e alguém está querendo namorar, está querendo dar um pouco mais de importância à relação do que ela realmente tem. Só que agora vocês vão descobrir uma deslealdade. Então, além da ilusão desmedida, tem alguém provavelmente sacaneando vocês, tá? Na verdade, sacaneando não é a palavra certa, né? Porque se o relacionamento é ilusório, pode ser que nem tenha nenhum tipo de compromisso. Mas, caso tenha, tem alguém pingando fora de casa. E tudo isso tá acontecendo porque a pessoa em questão não gosta de vocês. Ou vocês não gostam da pessoa e aí estão tendo essas atitudes feias para com alguém, né? Pode ser que vocês estejam pingando fora de casa. Nos próximos dias, esse relacionamento vai findar. Não sei se a pedido de vocês, a pedido da pessoa, se pela descoberta da deslealdade, se porque vocês não aguentam mais. A questão é que essa podridão termina e um novo relacionamento muito melhor vai ter início em um período mínimo de 3 dias, máximo de 3 meses. Talvez um pouquinho mais de tempo do que a leitura se propõe a atender. Mas vocês conhecem uma outra pessoa, vocês começam uma conexão muito mais interessante e eu vejo vocês falando assim, nossa, ele ou ela é totalmente diferente do meu ex, da minha ex. É uma pessoa mais madura, é uma pessoa que tem um bom trabalho, é uma pessoa que tem esclarecimento, que me trata com muito mais carinho. Então é assim, quando a gente faz questão de ter alguma coisa podre na nossa vida, a nossa vida apodrece. Sabe aquele ditado, quem com os porcos se mistura, farelo come? Uma laranja podre estraga toda a caixa? É isso que acontece quando a gente anda com quem não tem respeito, educação, carinho, né? Quem não trata a gente direito. Quando eu tô falando de educação, não é educação erudita, estudo. Eu tô falando de pessoa que às vezes é mal educada, que xinga, que ofende, que tem comportamentos rudes. E lá vocês criando ilusões desmedidas, querendo manter um ogro, uma monstra na vida de vocês, sendo que o amor tá ali do outro lado, batendo na porta querendo entrar, tá? Então tem um livramento que vai se dar com o término de um relacionamento Chernobyl, não é nem tóxico, já virou Chernobyl literalmente, de tão ruim. E aí vocês estão libertos, logo vão encontrar um novo amor, assim, muito brevemente, muito próximo a vocês, tá bom? Vamos lá, revelação de número 4. Eu tô vendo uma briga que se deu ou que vai se dar envolvendo vocês e um homem. Na verdade, eu tenho figuras masculinas em 80% de chances, figuras femininas em 20% de chances. Existe uma grande possibilidade dessas pessoas serem aquarianos e aquarianas, librianos ou librianas, geminianos ou geminianas. As cartas de rei de espadas, rainha de espadas vibram muito nestes signos. Características físicas, eu tenho uma chance maior desta briga envolver pessoas de cabelos claros ou cabelos brancos. Não vem ao caso a cor da pele, é o que eu sempre explico. Pode ser uma negra de cabelo loiro, pode ser um asiático de cabelo branco, pode ser uma pessoa branca, tá? Eu não vejo a cor da pele aqui, eu vejo a cor do cabelo. Então pode inclusive ser uma pessoa idosa, né? Como pode não ser, tem gente que não é idosa, mas tem cabelo branco.
E vai rolar ou já está rolando uma briga entre vocês, uma situação muito desagradável. Existe a possibilidade dessa pessoa tentar oprimir vocês, tentar dar uma bronca. É como se ele tivesse algum poder a mais. Não sei se pode ser o pai, o sogro, o padrasto, o chefe, patrão de vocês. E aí eu vejo vocês meio revoltados ou revoltadas. Eu vou dar um gelo nessa pessoa, eu vou sair daqui, eu não vou mais trabalhar aqui. Eu vejo vocês meio que batendo faniquito, mas depois puxando pela razão e compreendendo que não adianta, porque sem essa pessoa vocês não vão muito longe. Vamos lá. Se for o pai, o padrasto, o sogro, como vai ficar uma vida familiar com uma briga? Como que vocês vão ficar sem falar com o pai, o padrasto, o sogro? Às vezes vocês têm outras pessoas envolvidas na relação que vão se chatear. Não tem muito como, né? De repente vocês se enfurecem em um trabalho, mas se vocês pedem as contas, vocês saem sem nada, sem seguro-desemprego, sem rescisão, sem o que quer que seja, tá? Não sei se esse homem pode ser o sócio de vocês. No frigir dos ovos, eu vejo vocês sendo chamados pela maturidade, compreendendo que é melhor permanecer ao lado deste homem do que longe dele. Longe dele, por algum motivo, vocês podem ter mais problemas. E aí, com o passar dos dias, vocês se harmonizam. Vocês passam a coexistir em harmonia. Eu não sei dizer se vocês vão pedir desculpas, se vai haver troca de flores e abracinhos, acho até que não, mas a situação vai ser apaziguada. De repente, vocês têm uma conversa mais madura, vocês chegam em algum consenso, vocês conversam como dois adultos, sem tanto bater os pés, ou vocês percebem que agiram mal, de repente vocês têm essa percepção, como a pessoa pode ter também, e o equilíbrio volta a vibrar nos caminhos de vocês. Às vezes, na hora da raiva, a gente tem a tendência de fazer mesmo alguma coisa no âmbito de bater os pés, de arrancar as calças e pisar em cima, mas quando a gente pensa direito, a gente conclui que nem sempre aquele é o melhor caminho, né? Às vezes, infelizmente, a gente tem que engolir 1, 2, 5 sapinhos, porque o momento não favorece o anarquismo, a revolução, a revolta, e é um pouco isso que eu tô vendo aqui. Rola uma briga, vocês se enfurecem, porque eu largo, porque eu sumo, porque eu vou embora, e depois vocês pensam, nossa, muito pior lá fora do que aqui. Por isso, vai haver algum tipo de estabilidade. Pode ser que esse homem também conclua que errou com vocês e que é melhor mantê-los e mantê-las por perto do que longe dele. Mas, de toda forma, eu vejo uma harmonização acontecendo, tá? Renata, esse homem pode ser meu marido? Pode, um noivo, um namorado, desde que atenda aquelas características físicas aproximadas que eu pontuei aqui. Ser um pouquinho mais velho que vocês, ou talvez ter mais poder financeiro e preferencialmente cabelos claros ou brancos. Vamos à revelação de número 5. Aqui vem dizendo que no passado vocês tentaram fazer alguma coisa e vocês fracassaram. E aí vocês simplesmente desistiram de dar continuidade à questão que foi o cerne do fracasso. Então vamos lá. De repente alguém aqui tentou tirar carta, foi reprovado ou reprovada no exame do Detran, deixa isso para lá. Nunca mais tentou tirar carta novamente. Pode ser que vocês tenham tentado passar no exame da OAB, aí não conseguiram, deixa sem OAB mesmo, tô me virando como bacharel em direito, vida que segue. Não sei se de repente vocês tentaram negócios próprios que foi infrutífero. De repente alguém tentou fazer uma faculdade, mas pegou um curso com o qual não se tinha muita afinidade, aí vocês foram devorados pela matéria. Pode ser que vocês tenham iniciado a construção de um imóvel que teve que ser paralisada. Na verdade, palavra fracasso no sentido figurado, né? Porque essa palavra é um pouco pesada. Mas eu vejo que vocês tentaram alguma coisa, não deu certo, vocês fracassaram, guardaram a viola na sacola e se aquietaram. Agora, nos próximos dias, vocês vão ter a tendência de retomar o que ficou para trás oriundo deste fracasso. E agora, essa retomada se dá com maior sucesso.
inclusive podendo trazer possibilidades financeiras. Então, uma pessoa que não tem carta se vê desesperada para, por exemplo, conseguir um emprego como motorista, como entregador e entregadora. Ai, meu Deus, eu preciso da minha carta, porque eu tenho que ganhar um dinheiro extra, porque meu primo vai me arrumar um emprego como motorista particular na casa de uma família muito rica. Se eu não tiver carta, eu não consigo pegar o trabalho. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Nossa, se eu tiver a minha OAB, o meu salário triplica, eu deixo de ser assistente jurídico, passo a ser coordenador de direito, e a pessoa precisa, pelo fim da força, retomar aquilo que ficou em stand-by lá atrás, tá? De repente, um emprego que exige a conclusão de uma faculdade, então tem a retomada de algo que foi fracasso no passado, mas que agora volta a todo vapor. Vocês são pessoas diferentes, mais experientes, mais maduras, mais centradas, e vão conseguir concluir aquilo que vocês não concluíram, tá? Se cabe uma pontuação da minha parte, há uns anos atrás eu comecei a fazer o meu MBA em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, e por conta da morte da minha cachorrinha e de quadros depressivos que eu já vinha apresentando, eu fiquei muito mal e eu peguei DP em 4 matérias, então eu não conseguia ir adiante com o curso. Passaram-se 2 meses, eu coloquei a minha cabeça em ordem, comecei a tomar antidepressivo, e aí eu voltei na instituição, paguei por essas 4 matérias, foi caro inclusive, mas graças a Deus consegui concluir com louvor, e hoje eu tenho aqui o meu certificado de MBA. Às vezes na vida, em alguns momentos, é difícil pra gente conseguir o sucesso. Não é vergonha fracassar, todos nós fracassamos. Eu fracassei em 3, 4 empresas antes de conseguir o meu trabalho como youtuber, como terapeuta holística, antes de desenvolver a conselheira tarô e o lírio branco. Isso não é vergonha. Vergonha é a gente jogar a toalha, é a gente desistir depois do fracasso. Ah, mas eu não vou fazer faculdade nenhuma porque eu comecei a fazer pedagogia e não consegui concluir. Não, de repente você não tem aptidão para pedagogia, mas tem para letras, para matemática, enfim, para administração, para psicologia, né? O importante é não desistir. Às vezes aquele não é o momento de se trazer uma concretização, a gente descansa um pouco, a gente coloca as coisas no lugar, mas depois a gente retoma e aí pode ser muito mais bem sucedido do que foi anteriormente, que é um pouco o que eu tô vendo aqui, tá? E eu quis ilustrar o que aconteceu comigo para vocês entenderem que existe sim a possibilidade de retomar com sucesso alguma coisa que não deu certo lá atrás. Renata, pode ser um relacionamento? Eu acho que não, porque normalmente essa carta aqui, carta de ouros, fala muito sobre dinheiro, estudos, processos, questões judiciais, uma possibilidade muito mínima de ser a retomada de um relacionamento que não deu certo lá atrás, através de uma reconciliação, mas sinceramente eu não sinto que seja isso não. Aqui é algum outro projeto de estudo, de trabalho financeiro que vai trazer bons horizontes para vocês, tá? Olha, aqui eu tenho um pepino. A revelação de número 5, ela é bem problemática, tá? Diz que vocês têm um dinheiro guardado, ou vocês têm uma boa condição financeira oriunda de um trabalho, tem dinheiro entrando todos os meses, e agora vocês vão querer adquirir alguma coisa, ou vocês vão querer investir esse dinheiro em alguma coisa que é um verdadeiro furo na água. E se vocês seguirem adiante, vocês vão ter um bruta de um prejuízo ao ponto de vocês derramarem lágrimas sangrentas por conta disso. Eu acabei até dramatizando um pouco, né, com as lágrimas sangrentas. É que essa carta aqui realmente não é nada agradável. Ela fala sobre o fim de uma situação em total desfavor a vocês. Então vamos lá. De repente aqui a pessoa tem um dinheiro guardado no banco, mas também tem um amigo que fala assim, resgata e aplica tudo em bitcoins. Só que aquilo não existe. Aquela empresa é fraudulenta. Os bitcoins sequer tem algum tipo de lastro financeiro. E aí vocês aplicam e descobrem que perderam todo o dinheiro. Ou, de repente, vocês querem comprar um carro, mas não pode ser um carro qualquer, tem que ser um carro que custa 150 mil. Aí vocês dão uma bela entrada, pegam uma parcela que custa os olhos da cara, depois vocês não conseguem pagar
está aí o carro com busca e apreensão. Ou a pessoa até tem um dinheirinho, quer comprar um apartamento na planta, mas ao invés de comprar um apartamento pequeno, de 1 ou 2 quartos, não, tem que comprar um apartamento que tenha piscina, playground, academia. Aí a pessoa não aguenta pagar, não consegue arcar com as despesas, tem uma grande dor de cabeça. Então aqui tá pedindo para vocês tomarem cuidado com olhos maiores do que a barriga. Minha mãe falava muito isso quando a gente enchia o prato de comida, não conseguia comer, né? Ela sempre falava, cuidado com os olhos maiores do que a barriga. Então eu tô vendo um pouco isso. A pessoa quer ter muito em um momento onde não pode, ou quer mostrar muito para os outros sem poder, ou por ignorância, por falta de conhecimento, se deixa levar pela conversa de qualquer Zé Ruela, às vezes um Zé Ruela da família, do hall de amigos, do ambiente de trabalho, que entra em uma furada e leva a pessoa junto também. Há uns meses atrás eu consultei uma cliente em uma situação muito parecida. Uma pessoa indicou um tipo de investimento para ela. Eu expliquei veemente que as cartas diziam para não entrar no investimento. A mulher teimou, teve um prejuízo de 25 mil reais. Não era uma pessoa que esbanja dinheiro, ou seja, aqueles 25 mil reais eram sim muito sofridos. Agora, realmente eu não sei por que uma pessoa paga por uma consulta se não vai seguir os conselhos da espiritualidade, né? Eu só sei que eu pontuei que aquele investimento era péssimo, ela quis teimar porque era o patrão que estava orientando fazer aquela aplicação. No final das contas, a coitada ficou sem o dinheiro e ainda perdeu o emprego porque o patrão era um pilantra que acabou falindo. Então, nem sempre uma pessoa que propõe alguma coisa tem boas intenções. Às vezes, até gente da família, do ambiente de trabalho. Nem tudo é pra gente, tá? Tomem muito cuidado para vocês não darem um tiro no pé, perdendo dinheiro com alguma coisa que ou não existe, ou é fraudulenta, ou envolve um golpe, ou simplesmente não é para vocês. Tá bom, meus amores? Tem bastante alerta para aquário hoje, né? Inclusive aqui, ó, na revelação de número 1, tem uma puxada de orelha que se fosse para mim eu ficaria até com vergonha. Mas graças a Deus não é. Então, para quem servir, siga os conselhos antes de mais nada.